capítulo 7, Mateus capítulo 27, versículo 19. Mateus capítulo 27, versículo 19. Glória a Deus. Aleluia. Fala assim: Pilatos, avisado por sua mulher, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Pode assentar. Glória a Deus. Aleluia. Creio que deve falar conosco. Sua palavra, ela salva, cura, liberta, fortalece as pessoas que, aleluia, que recebem. Pessoa que toma posse pela fé. Salvação pela fé. Fé em Jesus, Ele é o Salvador. Libertação é pela fé, obediência à sua palavra. E aqui fala que a mulher do governador Pilatos, essa mulher, ela teve um sonho. Ela falou para o governador, o marido dela, que não era para entrar na questão desse justo, porque ela sofreu muito nesse sonho. Então essa mulher teve uma experiência de sofrimento. E ela deu uma instrução para o seu marido. Ela avisou: esse homem aí é justo. Ele está no tribunal, mas ele é justo. E nós sabemos que Jesus veio por todos nós, para nós salvar. Esse Jesus poderoso, que o povo de Israel estava esperando. Aleluia. Para libertar ele da escravidão do imperador romano. E na mente daquele povo de Israel, ele estava esperando o Salvador que vinha libertar ele da mão do imperador romano, com espada, com exército. Era esse o pensamento daquele povo de Israel. Porque eles viram Deus levantando Abraão, crescer, multiplicar a terra. Ele falou e se cumpriu. Eles viram a história do passado, que Deus levantou esses homens, Abraão, Isaac e Jacó. E fala que José também foi levantado para dar fome para aquele povo, para não perecer, porque Deus tinha uma promessa. E eles ficaram no Egito. E do Egito, José, ele partiu. A missão dele se cumpriu, mas Deus levantou outro Moisés, que libertou o povo lá do Egito com a mão forte, demonstrando o poder dele. E Moisés era instrumento. E Faraó viu que Deus é soberano, Rei do Rei, Senhor do Senhor. Porque Deus agiu com mão forte. Esse Deus que nós servimos. Então na mente daquele povo, estava esperando Jesus, o rei de Israel, como tinha ouvido a história de Davi. Davi foi levantado como rei de Israel, homem obediente, que pulava no seu cavalo, entrou em Jerusalém, trouxe a arca, fizeram festa, adorando Deus poderoso. Então na mente daquele povo, ele estava esperando Jesus, o Messias, o prometido. Ele vai ser o nosso rei, ele vai nos tirar da escravidão do imperador da Roma. Na mente daquele povo. Aí o profeta anunciava o Salvador, ele vem. E o anjo também anunciou. Maria se colocou, obedeceu, Jesus veio. Entrou no ventre de Maria e se fez carne para morrer por toda a geração. Se fez carne e habitou entre nós na terra, Jesus. Maria creu, tomou posse, eis-me aqui, me usa. O Espírito Santo deu direção. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te envolver. E Maria tomou posse, o Espírito Santo encheu ela.
envolveu e formou o corpo de Jesus, porque Jesus já existia desde de milhares de anos, porque Ele é o princípio e o fim. A eternidade está em Jesus. Ele é o Filho de Deus. A eternidade está no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas Jesus veio. O Espírito Santo, que é poderoso, fez Jesus, o corpo dele, porque Jesus já existia. E Jesus habitou entre nós, entre o povo, lá no passado. E esse Jesus que habitou entre nós. Deus poderoso protegeu seu filho na terra. Quando Herodes se revoltou para ir contra Jesus, porque sabia que Jesus tinha nascido, era o rei dos judeus. Herodes, que era também rei, não queria que viesse outro rei, e mandou soldado, mas não pegaram Jesus, porque o próprio Deus escondeu. Vai para o Egito, fica lá. E fala que Herodes teve que sair de cena, morreu, Jesus voltou, porque Deus é o dono da vida, e dá vida e tira a vida. Ele é o soberano, Ele criou o homem. Por isso que fala que nós temos que temer a Deus, respeitar Ele, honrar Ele, porque Ele é o dono da vida do ser humano. Tudo isso aconteceu. E fala que esse Jesus, que foi crescendo na terra, com 12 anos pregava, foi crescendo na graça e conhecimento, mas Jesus sabia a missão dele na terra. E Jesus, quando estava na terra, com 30 anos, ele passou por todo aquilo que Deus tinha preparado para ele na terra. Ele estava na terra fazendo a vontade do Pai. Foi filho obediente a Deus. Jesus. Esse Jesus que é poderoso, que se fez carne e habitou entre nós, e as pessoas viram a sua glória, a sua presença, o seu poderio, porque onde Jesus, Ele estava, o milagre acontecia. Jesus entrou numa casa porque foi convidado. Jesus só entra na família, na tua vida, se você convidar Ele para entrar e fazer morada e obedecer a Ele, porque Ele tem o melhor para nós. Fala que tinha um casamento e na Galileia, Caná da Galileia, fala que convidaram Jesus e Ele foi nesse casamento. Convidaram a sua mãe Maria da terra e também os seus discípulos. E quando Ele chegou lá, Ele fez o melhor para aquele casal. Por quê? Porque acabou o vinho inferior, mas Jesus está lá para dar o vinho superior, melhor vinho. Quando fala de vinho, fala de alegria. Só Jesus que pode dar alegria para o homem. Ele é a fonte da alegria. E fala que Ele fez um milagre, porque as pessoas na hora chegaram até Ele. Os homens chegaram até Maria. Maria acabou o vinho, mas Maria não podia fazer nada. Maria não faz milagre não. Maria precisava de Jesus para também entrar no céu, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus é a porta do céu. E Maria olhou e disse: Ei, fazei tudo que o mestre mandar. Jesus, é Ele. Aí na hora chegaram até Jesus, Jesus acabou o vinho, e Jesus disse: Ei, pega aí a vasilha, enche de água, derrama aqui nessas talhas, que era uns tamborão grande que colocava o vinho. E os homens trabalharam, obedeceram, encheram de água aqueles tamborão. Aí Jesus na hora faz o milagre, transforma a água em vinho. E fala que foi uma alegria. O Senhor deu o melhor vinho naquela família. Por quê? Porque um casal na hora precisava, e alguém chegou porque viu que tinha acabado o vinho, mas Jesus foi lá e fez o milagre. A água se transformou em vinho. É isso que Jesus faz, Ele transforma. Ele transforma também o ser humano numa bênção. Ele transforma o ser humano, sabe o que? Numa pessoa de bem, porque Ele transforma a vida. Para Jesus também, tudo isso para Ele é fácil se as pessoas permitirem trabalhar na vida. E esse Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, onde Ele andava, onde Ele ia,
ele fazia um milagre. Porque as pessoas, elas desejavam, elas queriam, e Jesus sabia que aquelas pessoas estavam em perigo. E Jesus sabia o que faltava no coração do ser humano. E Jesus sabia de tudo, hoje ele sabe também. Ele andando, e quando Jesus estava na terra, milagre acontecia. Até hoje acontece milagre. Jesus está aqui agora em espírito. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu se faço presente também. Mas no passado ele estava em corpo do físico. Ele andava, ele comia, bebia água, mas ele estava fazendo a vontade do Pai. E aonde ele ia na vontade do Pai, milagre acontecia. Fala que os cegos enxergavam, porque ele queriam enxergar e gritavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E fala que ele gritou a segunda vez e a terceira vez. O cego, e era cego, mas tinha garganta, e tinha ouvido para ouvir, ouviu o barulho da multidão, ouviu também que alguém falou Jesus, Jesus. Ele ouviu as pessoas falando Jesus, então o ouvido dele era sensível. E a garganta dele era potente para ele gritar: cala a boca, está incomodando o mestre. Ele gritou a segunda vez, e pela terceira vez ele recebeu a vitória. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. E esse homem, ele recebeu o melhor. Aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava, só Jesus deu para ele. Só Jesus que pode nos dar aquilo que nós precisamos e desejamos. O homem, ele queria sair das trevas. É tão ruim a pessoa ficar numa escuridão. Quando vai embora a energia, tem pessoa que não gosta de ficar no escuro, procura logo um celular para focar, lanterna. E naquele momento, aquele homem, ele teve oportunidade, ele falou com Jesus, porque Jesus deu para ele, sabe o que? Deu para ele o médico, disse: o que é que tu queres que eu te faça? Ele falou: Jesus, eu quero ver. Então, vê, a tua fé abre os teus olhos. Como é bom nós colocar a fé em Jesus, porque só Jesus que pode nos ajudar. É só Jesus que pode abrir os nossos olhos. É só Jesus. E fala que aquele homem ficou tão alegre. Ele viu Jesus, ele viu a multidão, e ele foi alegre e viu todas as pessoas que estavam ao redor dele. Isso é milagre. Milagre só Jesus pode fazer. E Jesus andando, muito milagre aconteceu. O surdo, ele ouviu. O mudo falou. Até o inimigo que perturbava o ser humano, que fazia a pessoa ficar mudo e surdo, quando Jesus chegou perto, repreendeu: vai-te embora, espírito maligno de surdez, vai-te embora, larga o ouvido dele, larga a corda vocal dele. Jesus repreendeu, e aquele homem ficou, na hora, ficou alegre, porque falou e ouviu Jesus fazendo milagre. O espírito maligno recuando, porque as pessoas chegavam até ele. Até hoje, quando as pessoas chegam diante de Jesus, Jesus está de braços abertos. Ele fala: vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Fala que ele falou também que ele veio para os quebrantados de coração. Quando o homem está quebrantado, irmão, ele quer Jesus. Quebrantado de coração é aquele que deseja, que está pronto para dizer: vem aqui, Senhor, me socorre, me ajuda. Muita pessoa foi assim, que Jesus, ele manifestou o seu poder, o seu milagre. Quando Pedro não tinha nada, quando Pedro estava, sabe o que, lavando a rede, trabalhou, não conseguiu nada, estava triste. Por quê? Porque era pescador, conhecia de rede, sabia até fazer rede, conhecia de barco, sabia pilotar um barco também, ou a vela, mas sabia levar o barco para o mar, conhecia o vento do mar, a maresia conhecia, mas na hora que ele foi, sabe o que, pensando: eu vou conseguir muito peixe para me vender. Pedro, ele vendia peixe,
era empregado naquela época, mas quando ele foi, ele não conseguiu nada, ele estava triste, lavando a rede. O Senhor se apresenta para ele na sua necessidade. Por quê? Porque o Senhor queria ter um diálogo com ele, o Senhor queria ter uma conversa com ele. E na hora o Senhor disse: me empresta o teu barco. Pedro emprestou, irmão. Pedro não tinha pegado nada de peixe, estava lavando a rede, cansado, fadigado. Chega Jesus: me empresta o teu barco. Tudo bem, Jesus, está aí meu barco, pode usar. Jesus usou o barco de Pedro, pregou a mensagem do barco. Jesus não tinha microfone para ele, nem caixa. Hoje, os pregadores hoje têm caixa, tem microfone. Glória a Deus, aleluia, que o pastor está pregando o microfone. Vai ouvir até lá no finalzinho, 100 metros, 50, ouve a palavra. Mas Jesus, como ele queria alcançar muitas pessoas, multidão, ele dizia: me presta teu barco, eu ficar aqui na praia, e aí o vento vai bater, vai levar minha voz longe, até o último que está lá da multidão vai ouvir minha palavra. Porque a palavra do Senhor, ela entra como uma espada no coração do homem e da mulher. E na hora Jesus pregou a palavra. Quando Jesus pregou a palavra, ele chega com Pedro, disse para Pedro: Pedro, vai para o mar de novo, pega a tua rede, lança lá a tua rede, lá no lugar, lá no meio, lá no lugar fundo. Deu direção para Pedro. E Pedro falou: Senhor, eu já pesquei a noite toda, não peguei nada, Senhor. Depois Pedro anadia disse: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus manda, milagre acontece. Quando Jesus manda, prosperidade acontece. Quando Jesus manda, a cura acontece. Quando Jesus manda: vai-te embora, Satanás, a gente tem que recuar, porque Jesus é poderoso, irmão. E Jesus disse para Pedro: lançar a rede. Pedro ouviu e disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Aí Pedro foi na palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus não volta vazia, volta cheio de peixe, irmão. A palavra de Jesus. E Jesus falou, Pedro obedeceu, obediência gera bênção, jogou lá a rede, e fala que a rede pesou, era muito peixe. Pedro chamou os companheiros dele: ei, me ajuda que tem muito peixe para mim, eu vou dar até peixe para vocês. A bênção foi transbordando, demais transbordou, que Pedro até repartiu as bênçãos com outros pescadores, que foi muito bênção. Que ele foi abençoado. A pesca maravilhosa, a pesca que ele pegou mais quando Jesus mandou ele fazer, ele fez. Quando o homem trabalha, talvez não consegue nada. Mas quando Jesus manda o homem fazer, ele faz, a bênção é grande. A bênção é grande. Aí foi a pesca maravilhosa. Quando Pedro, ele olhou para o passado e disse: essa pesca é maravilhosa, porque outras pescas não foi igual essa que Jesus mandou eu fazer, eu fiz. Sabe o que é? Obediência gera bênção. E obedecer a voz de comando de Jesus. Tudo isso Jesus fez. Tudo isso. Milagre e maravilha. Até a sogra de Pedro foi curada. Até a sogra. Pedro amarra muito a sogra dele. Amarra a mulher dele, que era casada, mas amarra a sogra. Por quê? Porque a sogra, ela deu uma filha para Pedro, irmão. E a mulher agora está doente. Aí Pedro diz: Jesus, minha sogra está doente, Jesus, vamos lá em casa. Olha só, irmão. Pedro tinha qualidade. E amarra a sogra dele. E valorizou a sogra dele. E na hora o Senhor disse: vamos lá. Fala aqui, Jesus entrou na casa. Jesus tocou na sogra de Pedro, a febre foi embora. A mulher se levantou. Milagre! E aquela mulher se levantou e foi logo servindo a Jesus. Ela foi grata ao Senhor. Todo milagre que Jesus faz na nossa vida, temos que ser gratos ao Senhor. E eu contei aqui, sabe que milagre até que aconteceu no cachorro, que eu orei e Jesus curou, para a glória de Deus, porque eu disse: eu vou contar um milagre, Senhor. O cachorro comeu veneno, mas não morreu. A mamãe diz: vai morrer, não vai não. Vai morrer, não vai não. Deixa eu orar por esse cachorro. O veneno saiu todinho. Por capeta, irmão. Eu não perdi nenhum galo. A doença veio e disse: não, esse galo não vai morrer não. Vou orar por ele.
E o galo ficou bonzinho. Quando nós precisamos de comida, agora mata o galo, vamos comer para alimentar nós. Mas para a doença não vamos perder, não. Sabe o que é isso, irmão? É a oração da fé, irmão. Se Deus faz isso no animal, irmão, imagine no ser humano. Por isso que tem promessa para nós. Se tu crer, tu for batizar, tu será salvo. Se tu crer, tu verá a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se Deus faz isso nos animais, quando o justo ora, imagine se você orar pela tua família, familiar e parente, como Jesus vai salvar, como Jesus vai estar alcançando muito da tua família, porque o ser humano vale mais do que o animal, o ser humano. E fala que tudo isso Jesus fez, mas interessante que agora Jesus sabia que o momento dele ia chegar. Ele falou assim: está chegando a minha hora. Quando ele falou isso, o discípulo que viu Jesus fazendo milagre, Jesus curando, libertando, o inimigo correndo, Jesus até andando pelas águas, Jesus poderoso, luz maior. Agora Jesus fala assim: está chegando a minha hora. E Jesus fala: olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos maus, na mão das autoridades, na mão dos homens, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus fala para os seus discípulos. Jesus, ele fala que aconteceu lá na frente mais. E o discípulo ouviu. Pedro falou: não, Senhor, tu não vai não vou deixar tu ir não, eu estou contigo. Aí Jesus: tu morre por mim, Pedro, também? Ah, Jesus, estou contigo, se for preciso morrer por ti, eu morro. Pedro falou. Aí Jesus olhou no olho dele e riu. Disse: Pedro, tu vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Jesus vê o futuro. Jesus vê aquele que estava preparando Pedro. Sabia, sabe o que? O que estava na vida de Pedro. Sabia como Pedro estava. Aquele que começou uma obra vai terminar na nossa vida, porque Jesus é o oleiro. Nós somos vasos na mão dele. Jesus sabia que Pedro já não tinha condições de morrer por ele, não. Pedro já estava indo no processo de libertação. Pedro ainda era um homem carnal. Pedro ainda segurava as armas carnais, que era a sua espada. Ainda era um homem carnal, ainda não era um homem convertido. Mas Jesus falou para ele. Fala que de repente chegou o momento. E Jesus sabia que estava perto o momento. E Jesus disse: está chegando. Está chegando o momento que é você, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque os homens estavam acostumados a oferecer para Deus o melhor cordeirinho, a ovelha melhor de 1 ano, bem gordinha. Não tem que ser manca nem cega, tem que dar o melhor para Deus. Todos os homens oferecendo para Deus isso. O cordeiro oferecia para Deus, mas naquele momento era o próprio Jesus, o Filho de Deus, que ia ser o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para que o homem não viesse a morrer, para que o pecado viesse se afastar do homem. E Jesus estava como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do homem. Porque quando matava o Cordeiro de 1 ano, fala que a morte recuava. E Jesus veio para isso, para seu sacrifício. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do homem. Quando fala do mundo, fala da humanidade. E fala que Jesus foi ao Pai, subiu lá no monte Getsemane. Pai, se for possível, passe esse cálice. Estava numa batalha, os seus discípulos dormindo. E Jesus voltou de novo dormindo, 3ª vez. O anjo foi lá e serviu Jesus. Numa batalha, Jesus está com a gente para nós dar vitória. É luta e vitória, luta e vitória. E naquele momento, o anjo serviu a Jesus. Jesus se fortaleceu espiritual para sofrer, sentir dor na carne, mas o espírito dele estava forte espiritual.
estava convicto, eu vou seu sacrifício, mas terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou morrer pela humanidade, mas eu vou ser a porta do céu, eu vou abrir a eternidade para o homem. E Jesus se fortaleceu naquele monte de oração, para a missão que era o sofrimento dele. Aí começa a acontecer sofrimento. Jesus passou por todo o sofrimento. Todo o sofrimento ele passou. Traição. Fala aqui, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Beijo da traição. Aí fala que Jesus na hora foi andando e os soldados pegaram ele. Ele falou, quem é Jesus? Jesus disse, sou eu que sou Jesus. Quando Jesus fala, o soldado cai. E fala que os soldados caíram, se levantaram, porque a palavra de Jesus é poderosa. Mas Jesus estava sabendo que era necessário ir para a cruz. Pegaram Jesus e levaram. E depois levaram para os sacerdotes da época. E os sacerdotes começaram a falar com Jesus, interrogar Jesus, bater em Jesus. E depois foi para a mão desse governador Pilatos. E Pilatos teve que julgar Jesus, mas Pilatos olhou e disse, esse homem é justo, não encontro nem nada nele, e é justo. E Pilatos falou para Jesus, tu sabe que eu tenho poder para te livrar e também te colocar para morrer? Ele disse, se no verso de Deus essa autoridade sobre mim, tu não tinha esse universo de Deus, mas era necessário acontecer. Jesus estava naquele momento sabendo. E Pilatos viu que Jesus era inocente. A mulher falou com ele, ele lavou as mãos. E o povo falando para crucificar Jesus. Aquele que tinha inveja de Jesus, pensando que Jesus queria o lugar dos reis, Jesus veio para salvar. Pensando que Jesus queria ser famoso, não, Jesus veio porque ama o ser humano. E eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus fazia milagre e maravilha na terra. Naquele momento, Pilatos falou, esse homem é justo, eu lavo minhas mãos do sangue inocente. Pilatos lavou a mão. Eles falaram que o sangue caia sobre nós. E fala que aquele povo até hoje está sofrendo essas consequências. Guerra e para esse lado aí. E esse Jesus poderoso, ele sofreu muito por nós. Esse Jesus que nós amamos, ele sofreu muito por nós. O sacrifício de Jesus, as dores de Jesus, o sofrimento de Jesus é para nós levar para o céu, irmão. O sofrimento que ele fez por nós, ele pagou o maior preço pela humanidade, Jesus pagou. Tudo aí passou. Coroa de espinho, ele recebeu na cabeça. Para hoje, nós ser da família dele. Para hoje nós ter uma coroa de eternidade sobre a nossa cabeça. Para hoje nós ser herdeiros do céu. Jesus, ele suportou uma coroa de espinho que furou a sua testa. Tudo isso, obediência ao Pai e amor à humanidade. Depois levaram Jesus, zombaram, escarneceu de Jesus, zombaria. Jesus foi zombado, criticado, escarneceram dele, bateram nele, cuspiram no rosto de Jesus. Tudo isso Jesus passou por nós. Por isso que nós temos que lembrar, toda a ceia, nós temos que lembrar de Jesus. O que o Senhor Jesus passou para nós dar esse privilégio de ser filho de Deus, de ser herdeiro do reino de Deus. O céu está aberto para nós, ser da família de Jesus, está sobre o sangue dele. A nossa santidade, porque só ele que nos perdoa, nos santifica a todos os momentos. O sangue dele é o sangue dele na nossa vida.
Tudo isso Jesus passou por nós. Sofrimento, cuspiram no rosto dele, bateram nele, chicotearam ele apanhou. O Filho de Deus, Jesus, apanhou no corpo, sofreu no corpo, homem de dores, para nós dar o céu aberto, para nós dar esse privilégio de ser cidadão dos céus na terra, porque o céu está aberto para nós, eternidade para nós. Estamos aqui só por algum momento, somos peregrinos em terra estranha, porque a nossa pátria é o reino dele. Porque a maior promessa foi essa que ele falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Na casa do nosso pai é terra, moradas. Amém? Segura esse neném aí, segura ele. Amém? Glória a Deus. Que eu estou aqui trazendo uma palavra, a minha mente está fluindo. Amém? Glória a Deus. Para não tirar a atenção, a criança correndo no púlpito, segura o bebezinho. Aleluia, nos ajuda, que a palavra vai ser forte hoje. Glória a Deus. Então, irmão, é interessante que esse Jesus, ele é tão poderoso, que ele fez muitos milagres, muita maravilha, sofreu na cruz por nós, mas quando ele foi, naquele momento, ele foi e pegou uma cruz pesada e fala que ele foi para o Monte da Caveira. Quem já foi no monte, é bom ir para o monte, né? Eu já fui muito no monte da Norata, eu já fui vários montes, orar, buscar o Senhor. O monte é um lugar de busca, um lugar de resposta de Deus. E no monte eu recebi muita vitória. Foi no monte que Jesus deu livramento para 2 irmãos meus e salvou meus irmãos. Hoje eles estão na obra, um é pastor, o outro está fazendo a obra do Senhor. Então Jesus foi no monte, mas esse monte foi o Monte da Caveira. Monte da Caveira, né? Caveira, porque lá morria muito criminoso. Morria a maior, o sofrimento é a morte na cruz. O sofrimento maior é a morte na cruz, que é uma morte que demora. A pessoa sofre, demora a morrer a morte na cruz, irmão. A morte na cruz demora muito. Morrer do coração é rápido, pá, a pessoa já vai embora. Morrer de acidente é rápido, pá, quando vê a pessoa já foi. Está com Jesus, quando vê já está lá no céu já. Servo de Deus, no acidente já está no céu, viu? Explodiu, o servo de Deus já está no céu muito rápido. Mas morte dolorida é a morte de cruz. Que Jesus passou, sabe que a tarde foi várias horas na cruz pregado. Braço assim, da câimbra no braço. Sangue descendo daqui da mão dele, do pé dele. Morte de cruz é dolorosa. Dor de dente, isso aí, né? Toma uma dorzinha, arranca o dente e passa a dor, rapidinho. Dor de barriga, também, que tomou um remedinho na farmácia, rapidinho passa. Então coloca a mão na barriga, repreende a dor. Então chama o presbítero, ora, oração da fé, cura o enfermo. Mas Jesus sofreu muito. Sofreu naquela cruz. E aí ele fala assim, lama, sabachthani, é hebraico. E alguns não entendiam direito, falei, ele está chamando por Elias tirei da cruz. Se lembraram de Elias, o homem que orava, o fogo descia.